Como eu falei no sermão, é uma inversão de ordem aqui, tá? A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que eu lhe convido a abrir, no capítulo 1, só que agora nós vamos ler os primeiros versículos. Uma carta muito preciosa. E nós vamos fazer o seguinte, o reverendo Paulo Brasil, conversando comigo, me convidou a pregar no culto e nesta segunda parte nós expormos um pouco o nosso próprio projeto missionário, o que nós temos. Então a gente vai falar um pouco do aspecto pessoal também aqui, só que eu vou dividir meio a meio, tá? A primeira metade nós vamos dar uma fundamentação bíblica a respeito de trabalho missionário, para nós entendermos. E na segunda parte a gente comenta um pouco da nossa trajetória, de como nós temos trabalhado. Particularmente, eu tenho servido como ministro da Igreja Presbiteriana há quase 25 anos. E quando eu vejo esse tema, do tema missionário, é muito triste nós constatarmos que a maioria do envolvimento missionário da Igreja Evangélica é em base emocional. Há muita pouca compreensão bíblica a respeito do trabalho missionário. Normalmente nós temos como uma coisa meio exótica, né, curiosa, alguém que não tem os parafusos direito na cabeça, ou apertou demais, ou tem um a menos, é que se mete com esse tipo de coisa. Diz assim, uma pessoa normal não vai querer fazer isso, né? É muito curioso porque eu vejo, quando você não tem essa visão bíblica, normalmente as pessoas olham, você está no meio de qual, né? Ou nos avaliam a nós missionários como pessoas meio que não bate bem da cabeça, por que leva você a deixar o seu país, né, seu povo, se meter em um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, não deve bater bem da cabeça, né? Como é que está a família aqui? Ou o contrário, ou às vezes um olhar demasiadamente exagerado, como se fosse a pessoa com muitas virtudes e muitas qualidades e tudo. E isso para mim sempre foi a minha crise, porque desde a época da adolescência eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho missionário, mas eu tinha muito medo. Eu dizia, né, no outro país não é brincadeira não, né? E eu me lembro de ter pensado assim, não, eu vou começar pelo pastoreio. Se eu sobreviver, aí eu penso em uma coisa fora. E Deus nos deu a graça de sobreviver ao pastoreio, né? Depois de um tempo, aí nós pensamos em um trabalho fora. Mas o trabalho missionário não é feito por X-Men Evolution for Missions, né? Então, quem gosta da série X-Men aí, não existe essa categoria missionária lá no meio. Não é um super-herói diferente que vai fazer e acontecer. Aquela ideia de uma espécie de Indiana Jones contemporâneo, né? Ou do Evangelho, né? Que a pessoa vai enfrentar situações. Bem, é verdade que situações precisam ser enfrentadas, mas elas são as mais distintas. Eu costumava dizer, sempre que falava às igrejas sobre esse tema, dizer o seguinte, olha, eu não tenho vocação para Marte, nem para mendigo. Eu não vou sair do meu país para levar a minha família para ser morto em um país de alta perseguição, nem passar necessidade que eu não passaria aqui no país. Essa é a minha medida. Cada qual tem a sua medida, não é verdade? Algumas pessoas dizem, não, eu tenho disposição para X. Eu tive colegas, para você ter ideia, formados junto comigo, que o projeto missionário era construir escolas para mulheres, para meninas no Afeganistão. O que é que vocês acham disso? Pequeno desafio na época que estava, né, antes dessa derrocada que teve. Ele acabou sendo alvejado e saiu de lá do Afeganistão. Hoje, ele está num campo que ele diz, o campo aqui está bombando, ele está no Iraque. Né? Então, mas servindo como pastor na Igreja Presbiteriana do Iraque, né? Uma denominação que tem mais ou menos a idade da IPB, mas tem apenas 5 igrejas locais no país todo. A igreja de Bagdá era maior, com 1000 membros. Vocês imaginavam que tinha uma igreja presbiteriana em Bagdá com 1000 membros? Até que o ISIS fez aquela revolução lá e a perseguição ficou pesada. A última vez que eu tive notícias estava com um pouco menos de 300 membros lá em Bagdá. A igreja em Kirk e em outras regiões praticamente fecharam. Hoje é só de Bagdá que está e na região de Erbil, que é onde eles estão. Então tinha um que eu dizia assim, não, esse é o cara da extrema radical, né, da ponta, é o hardcore do que tem. Esse aqui não dá para mim não. E tive colegas que desenvolveram projeto missionário transcultural em países próximos, bem estruturados, né, tanto na Europa quanto aqui no Chile, vizinho, e cada qual sabe a sua medida, né? Mas eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Por ora, vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 8.
Eu perguntei, mas eu esqueci. A aula vai até que horas? Hã? Meio-dia. Então, nós temos um bom tempo. Então, vamos dizer assim. Será que nós conseguimos fazer essa leitura alternada? Eu lerei os versículos ímpares, vocês leem os pares. Vamos fazer assim? Então, vamos lá. Colossenses 1, versículos de 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ok, até aqui. Deixa a Bíblia aberta aí. Vamos considerar aqui o que nós temos para ver. Esta carta é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que fica numa região do oeste da Turquia hoje, tá? Distante mais ou menos a 130 quilômetros do chamado Vale do Lico. Paulo ficou por cerca de 2 a 3 anos a partir do trabalho dele de Éfeso, que foi um dos trabalhos mais prósperos que Paulo teve. A igreja de Éfeso foi uma igreja que se consolidou bem, ele deixa Timóteo depois como pastor da igreja de Éfeso, tem a escola de Troade que ele acabou preparando, e a partir de lá ele sai. Porém, essa igreja não foi fundada por Paulo, provavelmente por Epáfras, que ele cita aqui, né? Nós não sabemos. A gente tem sempre imagina, né, que todas as cartas que Paulo escreveu foram para igrejas plantadas por eles, mas Colossenses não foi. No entanto, o fruto da sua visão missionária e do esforço missionário, ele tinha algum conhecimento da realidade da igreja e ele escreve baseado naquilo que ele soube da parte da igreja. Então, é uma carta que ele está trazendo instruções a uma igreja nova, que não foi fundada por ele, mas que ele trabalhou durante um tempo e que, por ter trabalhado, conhecia bem a realidade, ok? Então, ele escreve assim, passando logo de início aos motivos de gratidão. Me permite ir costurando com algumas coisas aqui. Aqui entra um aspecto interessante. Quando eu lecionava no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, na época que pastoreei lá na área de missões, lecionava na área de missões, que era tanto a minha formação acadêmica, pós-graduação, quanto o meu mestrado nessa área, como a prática ministerial também, tendo servido 2 anos com a minha família na Albânia, um país dos Balcãs, né, do sudeste europeu, uma região que para mim é a mais fascinante. Eu sei que todo mundo quando pensa em Europa, pensa na Europa glamurosa, rica, ocidental. Eu acho boring aquela parte, com toda honestidade. Assim, você vai como turista, bati fotinha e voltei, entendeu? Mas o desafio daquela parte oriental é fantástica. A confluência de 3 mundos, você tem catolicismo romano, o ortodoxo e muçulmanos convivendo próximo ali, não é? Com religiões diferentes, etnias diferentes, no coração da que era a Iugoslávia, você tem os povos croatas, bósnios e sérvios, com alfabetos distintos, tem o alfabeto latino, o alfabeto cirílico lá também. Então, é uma parte fascinante. E não sou só eu não, Paulo também achava. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, dá uma olhada aí. Eu peguei carona com ele, embora ele tivesse um desafio bem curioso. Romanos capítulo 15, alguém lê, por favor, versículos 20 e 21. Ok, estes versículos nos apresentam, em resumo, preste atenção no que eu vou dizer, em resumo, o que é a atitude, a disposição de quem tem vocação missionária. Tá? Algumas pessoas já disseram assim, qual é a diferença da vocação missionária para pastoral? Eu digo, olha, na prática é geografia.
porque a atividade é a mesma. Nós vamos ensinar a palavra de Deus. Ok? Então, a geografia. Só que não é geografia no sentido de mapa mundi, político, assim, de você pensar em um país que tem mais ou que tem menos. É geografia contar o momento da igreja. A disposição missionária é essa que Paulo diz aqui, de um esforço consciente para tornar Cristo conhecido onde ele ainda não estava conhecido, anunciado. Então, pulsa mais em quem tem vocação ou dons missionários, aquela inquietação de ver a igreja de Deus surgindo onde ela não existe, ou crescendo onde ela está débil, está fraca. Entende? Isso é basicamente, é o desejo mais por uma expansão do que uma de consolidação. Porém, essas coisas não são absolutamente contraditórias. Não significa dizer que quem tenha sensibilidade pastoral não tenha sensibilidade missionária e vice-versa. A minha própria trajetória, eu sempre misturei os dois, sempre trabalhei os dois. Mesmo quando fui pastor de igreja estabelecida, constituída, pastor de igreja com equipe pastoral, com congregações, eu sempre procurei me envolver também em início, porque eu acho que faz bem para a gente como pastor também estar no meio de um trabalho que está começando, né? Mas é uma decisão pessoal, eu entendo perfeitamente. Eu tinha Paulo como modelo, porque você vê, Paulo um grande teólogo, não é? Um grande pastor, mas também um grande missionário. Ele iniciou vários trabalhos. E o que ele diz aqui? Olha o que diz o versículo 19, voltando no 19. Desenvolvendo o seu ministério. 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. Aqui era a ênfase ministerial dele. Ele tinha a compreensão, do mesmo jeito que ele disse que Deus deu a Pedro o apostolado aos judeus, lhe deu a ele, Paulo, o apostolado aos gentios. Isso na prática significa o quê? O público-alvo que Deus entregou para Pedro foi o povo da aliança, os judeus. Eles demonstraram para os judeus que Jesus é o Messias e assim constituir o cristianismo a partir da comunidade judaica. Paulo foi aquele que Deus diz, olha, mas você, eu lhe quero fora da aliança. Vai lá para onde não tem conhecimento de Bíblia, de Deus, de profeta, de nada. Você vai estabelecer a igreja a partir deste grupo, ok? Então o público-alvo dele é isso. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, tornar o evangelho de Cristo conhecido. Aí ele diz, versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças e até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Percebe a abrangência daqui? Jerusalém, circunvizinhanças e até onde? Qual é a palavrinha que ele diz aí? Ilírico. Alguém sabe onde é isso? Nos dias do Império Romano, onde era o Ilírico? Era a Albânia, onde nós fomos. Ou seja, o primeiro missionário cristão na Albânia foi Paulo. Ah, tá bom, né? De história. O ruim é suceder depois, né? Como é que você vai, depois de 2000 anos, aquele cristianismo que começou com ele, nós tínhamos a cidade de Durres, que é a principal cidade portuária lá da Albânia, uma plaquinha escrita numa parede lá. Aqui esteve o apóstolo Paulo pregando o evangelho no ano 35, 40, sei lá o que, um pouquinho depois, por ali. Você olha assim, fascinante, né? A mensagem cristã se espalha por aquela região, se espalha pela Europa como um todo, e Paulo tinha esta consciência lhe dizendo, mais adiante, onde Cristo ainda não é conhecido, onde a igreja ainda não está estabelecida. Olha o que ele vai dizer no final de Romanos capítulo 15, um pouco mais adiante, versículo 28. Quem pode ler, por favor? Ok. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma, que era a capital do império. E qual era o projeto dele? Qual era o desejo dele? E até onde? Vamos viajar um pouco no tempo aqui? O que era a Espanha nos dias de Paulo, gente? Era do Real Barcelona, do Barça, hein? O que vocês acham? Destino turístico da humanidade, todo mundo quer ir lá pelas ruas de Barcelona. Era? Era o limite ocidental do mundo conhecido até então. Lembra que naquele tempo você não tinha Portugal propriamente, você tinha a Península Ibérica, vulgarmente chamada Espanha, no latim geral, e a pontinha da Península Ibérica, Lusitânia, que depois veio a dar origem a Portugal. Mas era a Espanha como um todo. Vocês assistiram aquele filme Gladiador? Você lembra como ele era chamado, o apelido dele? Espanhol.
não é? Que assim, foi aquele lutador que veio lá do fim do império, onde o Judas perdeu as botas, onde o vento faz a curva. Para Paulo, para o Império Romano, Espanha era o fim do mundo. Não se tinha um conhecimento do continente americano. Vocês sabem disso, histórias, grandes navegações e tudo mais. Ninguém sabia desse pedaço de terra que estava do lado de cá. Quando eles olhavam para o Ocidente e diziam, olha, ali é o limite do mundo civilizado. Esta é a razão porque muitos missiólogos e exegetas, estudando esse texto, diz: o desejo de Paulo era estender o evangelho até o limite extremo do mundo conhecido no Ocidente, que era a Espanha. Por quê? Porque Atos capítulo 15, 16 vai mostrar que Deus lhe fechou as portas por 2 vezes para ir para o mundo oriental. Vamos dar uma olhada? Atos capítulo 15. Eu vou costurando esses aqui, depois eu volto para o texto de Colossenses. 15, 16, a bem da verdade. Capítulo 16, versículo 6. Alguém lê, por favor? 6 e 7. De Atos 16. Ok. Por 2 vezes, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o evangelho onde? Na Ásia, na região oriental. É possível que Paulo já soubesse, àquela altura, das grandes civilizações ocidentais. Civilização do Vale do Indo, que deu origem à Índia depois, e a civilização também que deu origem aos chineses, né, o que nós temos hoje lá. São dinastias antiquíssimas e grandes grupos populacionais. É possível. A gente não sabe porque ele não detalha as motivações. Mas a Bíblia diz claramente, embora a gente não sabe como, que o Espírito Santo, por 2 vezes, impede que ele vá para a Ásia. Como que isso ocorreu? A gente não sabe. Pode ter sido circunstâncias, considerando que Deus é soberano, o Espírito é soberano, fechou portas, sabe? Não tinha acesso, a estrada estava bloqueada, tinha conspiração, sei lá o que for. Ele disse, não, eu vou para lá, é onde tem gente, é onde está precisando mais e tal. Porta fechada. Não, mas eu vou descer por aqui, vou por esse outro atalho, porta fechada também. Aí no meio dessas duas, não é possível. É o lugar que mais tem gente, tanto precisando. Na lógica, faz sentido eu ir para esse lugar, não é? Se você pensar na lógica. Aí é onde ele tem essa visão. Versículo 9. Quem lê aí, por favor? 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Faça Macedônia e ajuda-me. E o 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Esses versículos são ótimos quando a gente está discutindo realidade de chamado missionário. Eu cresci, a minha geração cresceu com um pano de fundo, que foi a década de 80, uma ideia prevalecente, que é o seguinte: quem é missionário tem uma certeza da parte de Deus, do povo que Deus lhe quer. É um negócio assim meio subjetivo e você tem que ter, só falta o CEP, a localização no GPS. Você mandar assim, sabe? Senhor Espírito Santo me manda por WhatsApp qual é a localização para vir aqui no meu GPS. Eu costumo brincar de dizer, o meu GPS sempre falhou, porque eu nunca tive esse negócio não, de dizer. Mas havia uma ideia prevalecente de que se alguém é missionário, ele tem que ter uma convicção do povo específico para o qual ele vai se dirigir. Isso não havia em Paulo. Você vê que assim, ele queria pregar o evangelho onde Cristo fosse menos conhecido. Parece, pela dedução que a gente olha aqui, que ele vê alguns lugares como sendo estrategicamente mais interessantes. Quando nós estudamos a vida e o ministério de Paulo, a gente vê que ele fez algumas escolhas também. Normalmente, Paulo começava a pregar o evangelho em centros urbanos de difusão cultural, por uma razão óbvia, né? As grandes cidades tendem a exercer influência sobre as médias cidades e cidades menores. São polos de radiação cultural. Então, você se dirigia a estes lugares. Só que, nem sempre aquilo que a gente acha que é o razoável, mais apropriado, é o que Deus soberanamente estabeleceu. E Deus, na sua soberania, bloqueou as portas para lá. Curiosamente, ele se dirige para o Ocidente. E é missionar lá em Filipos, ultrapassa o Estreito de Bósforo, depois chega na região da Macedônia e começa a pregar na Europa, e a Europa vem a ser o primeiro continente cristianizado. Né? Então, hoje, a Europa é um continente pós-cristão. Nominalmente se dizem cristãos, mas nenhum país da Europa você vai ter nem sequer 1/4 da população como cristãos atuantes, presentes, que professam a fé e estão engajados. Nenhum país. Nem protestante, nem católico, você não vai ter.
A Europa você tem que dividir num tripézinho, né? A Europa Ocidental você tem a nórdica protestante, a norte protestante, e o sul meridional católico romano. E a Europa Oriental, que é o catolicismo ortodoxo. Desses 3 segmentos dentro da Europa, o que ainda tem um pouco de vitalidade com gente participando da vida religiosa é o ortodoxismo, né? O catolicismo ortodoxo, que hoje aparece um pouco na mídia aí, apareceu com esse conflito da Rússia com a Ucrânia, porque uma característica do cristianismo ortodoxo é que é muito semelhante ao catolicismo romano, mas que não é governado a partir do Papa de Roma. Então tem seus próprios líderes étnicos, né? E aí a disputa era uma igreja ortodoxa russa, mas com a briga com a Ucrânia, a gente não quer mais ser mandado pela Rússia. Então, bem, enfim, só para a gente entender um pouco desse cenário. Então esse foi o contexto, este é o contexto atual do continente europeu. Há 2000 anos atrás, eram povos pagãos, né? Adoradores de boi, das estrelas, do paganismo, do politeísmo romano e grego também. E Deus, então, dirige Paulo aí para o Ocidente. Ele tem uma visão, que a gente não sabe exatamente como foi aquela visão, só que a gente tira uma lição importante da maneira como ele se procedeu, né? Há um apelo, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você vê oportunidade versus necessidade. A necessidade, talvez Paulo estivesse pensando que da Ásia seria maior àquela altura. Só que a oportunidade não ocorreu. Pelo contrário, Deus fechou as portas. O Espírito Santo bloqueou. Por outro lado, ele recebe esta visão, dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Há uma necessidade e um pedido de ajuda. E o texto diz claramente que, entendendo que o Senhor nos estava chamando para aquele lugar, fomos para lá. Então você tem toda essa região que começa a evangelização a partir do mundo grego e depois se estendendo para o mundo latino, sendo evangelizado por Paulo lá na Antiguidade. Agora sim, vamos voltar para o texto de Colossenses. Em Colossos, que nós ainda estamos no que seria a Turquia, não passou o Estreito de Bósforo, portanto não estamos na Europa ainda, estamos na Ásia, né? Estamos no país da transição. A Turquia tem essa característica fascinante de ser um país do encontro dos dois mundos, né? Istambul é a única grande cidade do mundo que está dividida em 2 continentes. Tem uma perninha na Europa e outra na Ásia. E a pontezinha lá passando. E é fantástico. Assim, na Albânia chegava a influência, inclusive culinária. Então você come coisas que você diz, isso aqui é ocidental. Aí você come outras coisas, isso aqui é oriental. E está misturado. E isso tem também nos padrões culturais, né? Saudações. Tem saudação típica turca, com a mão no peito, se saudando a pessoa assim. Eu acho muito bonito, muito mais bonito que esse aperto de mão besta que a gente faz aqui no Ocidente, né? Não é? Você fazer assim dá uma espécie de honra, né? Estou honrando você e tudo. E expressões do tipo, ó, vem adiante, vem, passa, quando fala, Haider, vem do turco. Mostrando que esses povos, conquanto sejam distintos, eles trocavam entre si valores, percepções, como ocorre em todos os povos. Existe uma tolice contemporânea, na antropologia contemporânea, dizer de pureza cultural e proteger alguns. Isso não existe. A história da humanidade é uma história de trocas culturais, o tempo todo, né? Tem um texto fantástico, me veio à mente agora, né? Se eu soubesse, eu teria trazido aqui, que eu uso nas minhas aulas, usava nas aulas de antropologia cultural que dava, ou de missões transculturais que eu dava no seminário, de um antropólogo chamado Ralph Linton. Ralph Linton escreveu um texto fantástico, você pode procurar na internet depois, dar um Google, assim, um dia típico de um cidadão americano. Aí ele vai dizer um café da manhã típico do cidadão americano. E ele descreve em vários parágrafos como ele vai fazendo atos e pedindo coisas que são todas originárias de outras partes do mundo. Aí ele diz, o ato de se barbear, a cama que veio da Idade Média, a roupa que ele tirou que veio de outro lugar, veio da Ásia, veio, e tudo. Então ele vai descrevendo a comida que ele está comendo, o jornal que ele está lendo, a língua que está escrita no jornal, tudo estrangeiro, né? Aí depois de ler tudo aquilo, aí ele dá graças a Deus a uma divindade semita pelo fato de ele ser 100% americano. Quer dizer, o forma como pessoa é a contribuição de centenas de povos, mas a pessoa vive nessa ilusão de uma pureza étnica ou cultural. Isso não existia naquele tempo. O próprio Paulo é um personagem de mundos distintos, de culturas distintas, porque ele é judeu, porém natural de Tarso, uma cidade da Ásia Menor. E tem cidadania de direito de nascimento o quê? Romana. Nós estamos falando de pelo menos 3 culturas aqui, não é verdade?
uma cultura religiosa identitária do judaísmo, uma cultura local geográfica em Tarso, da Ásia Menor, e uma cultura dominante politicamente no mundo, que era romana. E eu não tenho dúvidas de que Deus, na sua soberania e na sua providência, usou esta formação e este pano de fundo para Paulo ser um missionário tão bem sucedido como ele foi, transitando entre línguas, entre culturas e tudo mais, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos que a gente vê da vida de Paulo, agradecendo pela igreja de Colossos. Dos versículos 3 adiante, depois que ele saúda os irmãos, nós temos motivos de ações de graças. Versículos de 3 a 5. Ele está dando graças a Deus e Pai, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos 3 motivos de gratidão a Deus que Paulo dava. Quais são? Versículo 4, o que é que diz aí? Fé em Jesus Cristo, amor para com todos os santos e a esperança que vos está preservada nos céus. Vocês já ouviram isso em algum outro lugar? Fé, amor e esperança? Onde aparece? Exatamente. 1 Coríntios 13, quando ele diz, tudo vai passar, mas permanecerão a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. Então, o que Paulo vê aqui? Ele está dando graças a Deus, porque estas graças são sinais de que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas e que Deus os converteu. Ninguém vai desenvolver fé, amor e esperança se não for fruto do Espírito Santo trabalhando no coração. Ok? Fé, a confiança em Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios, não é verdade? Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 12. Então, a fé estava presente naquelas pessoas. O amor, é natural do homem amar o próximo? Não, não é. Tanto que Jesus resumiu a lei em amar a Deus acima de tudo e ao próximo. Se é uma lei, é porque você precisava no ordenamento para poder exercer isso. O natural é a gente pensar na gente primeiro, não é? Quando o pirão é pouco, como é que diz? A farinha é pouca? Meu pirão primeiro, né? É mais ou menos isso, eu não estou bem lembrado dele, né? Quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, né? Então você diz, o normal é a gente pensar na gente mesmo. Quando Paulo está agradecendo a Deus porque os irmãos tinham fé em Cristo, amor para com todos os santos, ele está dizendo, eu vejo evidências da graça do Espírito Santo trabalhando na vida de vocês. Ninguém naturalmente vai crer em Jesus. Ninguém naturalmente vai amar outras pessoas se Deus já não estiver trabalhando com elas. E o terceiro, que ele vai falar, a esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho. O que significa a palavra esperança, gente? Quando você ouve a palavra esperança, o que é que lhe vem à mente? Não, a palavra esperança. Se você souber o bíblico, pode dizer aí também, dá a opinião aí. Uma expectativa de algo positivo, normalmente, né? Esta é a conotação comum da palavra esperança na língua portuguesa, pelo menos nos tempos contemporâneos, não é verdade? Então, um sujeito se preparando para um concurso, ele diz, olha, vai ter um concurso público, tem 2 vagas, 3.000 inscritos. Eu estudei pouco, mas eu tenho esperança de ser chamado. Aí você olha para aquela pessoa e diz, você tem muita esperança, né? A esperança é a última que morre, né? Ou você fala com um jovem assim e diz, olha, tem aquela menina, sabe aquela menina que eu sou apaixonado por ela, e eu creio que ela vai terminar aceitando ficar comigo, né? Me namorar e tal. Eu disse, por que você diz isso? Não, a última vez que a gente se encontrou, ela até olhou para mim. Então, assim, eu digo, mas o que ela disse para você na semana passada? Ela disse que se todos os homens do mundo tivessem morrido, soltado uma bomba, só ficasse você, ela ia ficar solteira. Eu disse, você ainda tem a esperança que ela quer namorar? Porque a gente usa a palavra esperança como expectativa de que no fundo vai dar certo, não é? Porém, biblicamente, a palavra esperança tem uma conotação mais precisa. Ela não é uma expectativa de algo que possa acontecer ou não. Esperança, biblicamente, é uma segurança futura. Ela é chamada de esperança porque eu estou esperando. Mas eu não estou esperando assim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou esperando algo absolutamente certo que Deus garantiu. Ela é esperança porque eu espero.
ok? E é neste sentido que nós dizemos que a volta de Cristo é uma esperança, biblicamente falando, não em termos de expectativa. É uma certeza que nós esperamos. Você pode dizer que você tem a esperança de morrer? Eu digo, bem, se não for a geração que estiver viva, quando Jesus voltar, então nós temos a esperança de morrer, porque é certo que nós vamos morrer e a morte para o cristão é a promoção para o encontro com Deus. Então, é uma esperança, ok? Então, veja, se nós juntarmos isso, a fé em Cristo, crer em Cristo, o amor para com os outros e a esperança do que está preservada nos céus, perceba que não é uma coisa, pode ser que sim, pode ser que não. Todo cristão aguarda com segurança estar com Deus por toda a eternidade, sim ou não? Sim ou não? Biblicamente isso é uma esperança, que é uma certeza futura, não é para agora, porque eu só vou quando Deus me chamar, não é verdade? Pode ser hoje? Pode, a gente não sabe o dia, né? Nem a hora, é como dizer, é como a senha que todo mundo pegou, mas você não sabe quem é que está na fila, né? Você tem um número, mas você não sabe qual é o seu da fila, nós temos. Então veja que Paulo, ao escrever estas palavras, ele está dizendo basicamente o que aqui? Quando ele olha para a vida daqueles irmãos que estão lá em Colossos, ele diz o seguinte, eu vejo evidências de que vocês são salvos. Porque fé em Cristo, amor para com outros e certeza do futuro só tem quem é cristão. Vocês concordam? Isso aqui? Por isso ele está dando graças a Deus. Se alguém tem fé em Cristo, a gente dá graças a Deus, porque ele quem deu a fé. Se alguém ama os outros, a gente dá graças a Deus, porque é Deus quem transforma um coração de pedra em um coração de carne, sensível para com os outros. Se alguém tem a certeza de que vai estar com Deus por toda a eternidade e aguarda isso, a gente dá graças a Deus. E aqui ele está agradecendo. Então, primeiro por aquilo que eles já experimentaram essas graças eternas. Mas a partir do versículo 5, dá uma olhada, na segunda metade do versículo 5 até o 8, ele vai agradecer também pelos frutos dessa graça. Não só estas graças, fé, amor e esperança, mas os frutos que estavam operando. Ele diz, olha, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, o que Paulo está agradecendo? Ele diz, o que eu vejo na vida de vocês é o que eu vejo na vida da igreja de Deus espalhada pelo mundo todo. Onde este evangelho tem chegado, tem produzido esses frutos na vida de pessoas. Isso é fascinante. Eu confesso que esse é um dos aspectos que eu acho fascinante do trabalho missionário. Preste atenção. Eu estou hoje em Recife, na Igreja Presbiteriana da Aliança, adorando a Deus com irmãos salvos pelo Evangelho, por Jesus, que creem, que têm amor, que têm esperança. Até fevereiro deste ano, eu estava no Panamá, juntamente com irmãos, adorando, que creem em Jesus, que têm este amor, que têm esta fé, que têm essa esperança. Aunque esté hablando en una lengua distinta de nosotros, ¿no? Y estamos hablando así, y así lo adorábamos a Dios. Percebem? A língua pode ser diferente, o aspecto cultural pode ser diferente, o clima pode ser diferente, mas todos experimentam essa mesma graça, de olhar para Jesus como seu Senhor, olhar para a Bíblia da mesma maneira. Nós somos uma família de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, eu dou graças a Deus porque a palavra da verdade do Evangelho chegou até vocês e, assim como no mundo todo, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Me permita, eu vou costurando, ao invés de separar, dividindo assim, uma primeira parte mais teórica e outra para ilustrar. Eu falei anteriormente que uma das coisas que eu comentava nos cursos que dava lá no Seminário de Belo Horizonte, na aula de missões transculturais, era enxergar ou levar os alunos a enxergar a necessidade da igreja nos seus estágios missionários. Este modelo ele é proposto por Ralph Winter, que foi um missionário e missiólogo também, filho de missionários americanos. Eu não tenho certeza se ele nasceu na Guatemala, mas ele serviu um tempo na América Central. E depois ele volta e se torna um grande missiólogo, escrevendo sobre o tema da missão. Uma das propostas dele é o seguinte, que o trabalho missionário é um trabalho que se desenvolve em 4 etapas, que ele chama de etapa pioneira, paternal, parceira e supervisora. Nós vemos Paulo, que foi um gigante, conseguindo transitar em todas elas.
Então, Paulo fazia o trabalho da etapa pioneira, que é o quê? O que é o pioneiro? É o desbravador, que vai na frente lá. Não tinha ninguém, nenhuma igreja. Em Filipos, não foi assim? Ele chega lá, prega para o encarcerado, vai para a casa dele. Não, vamos lá em casa, vamos falar, e prega, e batiza. E depois o outro, na reunião de oração, e vai começando do zero. Gente, é muito difícil. Eu não tenho esse perfil, não. Eu admiro quem tem. Eu tenho colegas formando na minha turma que tinham essa convicção que eu quero servir a Deus, Deus me chamou para o trabalho pioneiro, onde não tem nenhum conhecimento do Evangelho. Se meteram lá na cabeça do cachorro. Já ouviu falar nessa região? O município, o segundo município de maior extensão geográfica do Brasil, em que a maioria dos brasileiros tem o português como segundo idioma, não como primeiro. Fala tucano, baniwa, Rupda e o Rupté como língua primeira, indígenas. E eles deram 17 anos em aldeia. E ele ficava me chamando e disse, cara, eu não tenho perfil de floresta, não. Eu não dou conta, não. Esse negócio de floresta, do pernilongo. Davi, que é membro aqui da igreja, Davi era um menino alérgico, de um pernilongo que picasse a perna dele, ficava vermelho, inchada. Eu disse, ele vai morrer, 2 meses que a gente estiver lá. Não dá certo. Eu disse, olha, eu estou disposto a ir para o deserto da Arábia, mas para a floresta amazônica eu não vou. Mas tem alguém que foi, com perfil pioneiro. Tem um colega de turma que foi para um trabalho pioneiro no Oriente Médio, em países fechados ao Evangelho. Tem um grau de dificuldade e de estresse muito grande, mas requer algumas habilidades também que são próprias, a capacidade de fazer muitos relacionamentos com os outros, de ser multitask, né? As coisas que mulheres são naturalmente, o missionário ele vai ter que fazer, né? Saber apagar, abanar, soprar, fazer tudo ao mesmo tempo, porque você chega lá é só você, não é? Para evangelizar, para achar o lugar, para desenvolver material. No caso de alguns extremos, de povos não alcançados, você tem que aprender a língua, entender, reconhecer uma gramática, propor uma ortografia, alfabetizar o povo, traduzir a Bíblia. Eu estou cansado só de ouvir o que vai fazer. Você imagina ter que fazer isso, implementar. Então é um trabalho de vida toda, não é verdade? Então isso é o perfil do pioneiro. Deu para entender porque eu digo que esse ponto eu não me identifico muito, não. Não deixa para outros mais heróicos do que eu. Depois da etapa pioneira, que é o desbravador, até surgir, aí chega a etapa que Ralph Windu chama de paternal. O que ele sugere? Não é? Já nasceu uma igreja, só que é uma igreja novinha, neófitos, com gente com pouco conhecimento de fé. Se comparar com a medicina, já não é mais a função do obstetra, mas do pediatra agora. Não é? Então o pioneiro é o obstetra, trouxe a igreja à existência. O que eu faço com esse bebê? Dá para o pediatra, ele vai ajudar a você cuidar, né? Então ele vai lidar. Essa é uma segunda etapa. Em que consiste essa etapa? Em alimentar, instruir, discipular. Só que detalhe, cada uma dessas etapas posteriores não elimina a anterior, você continua tendo as tarefas da anterior. Porque não é porque a igreja nasceu que você para de evangelizar e de anunciar para outras pessoas. Você só vai acumulando funções, ok? Só que o perfil vai mudando também. Porque se o primeiro é o evangelista pioneiro que vai começar os trabalhos, eles são distintos, o segundo é um de consolidador, tem um caráter mais de discipulador, de pastoreio individual para que as pessoas amadureçam. Aí o negócio vai ficando bom, para mim. Né? Então, eu me identifico com essa segunda etapa e a terceira etapa. Deixa eu passar para a terceira, depois eu ilustro como que ocorreu. A terceira etapa é pioneiro, paterno, e a terceira, parceiro. O que é que isso lhe sugere? Qual é a relação do missionário com uma igreja nessa terceira fase? Já não é mais de uma dependência tão grande. Isso pressupõe aquilo que Paulo vai escrever para Tito, por exemplo. Alguém lê aí Tito 1, versículo 5, por favor. Tito 1, 5. Quem pode ler? Por esta causa deixei Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme o prescrito. Ótimo, obrigado. Preste atenção a este versículo. Paulo está escrevendo a Tito, é uma das 3 cartas pastorais, não é carta dirigida à igreja, é carta dirigida a pastor, ao ministro, dando instruções ministeriais, ok? O que é que você vê importante neste versículo 5 aí? Falando disso, de momento da vida da missão, da igreja. Sim, antes disso.
Isso. Pusesse. Oi? É. Sim. Isso. Agora veja que tem uma palavrinha chave aí para a gente entender. Que você põe em ordem as coisas restantes. Ou seja, tem coisa que resta fazer, que não foi feita ainda. O trabalho está concluído? Não. Aí eu perguntava lá para os irmãos lá no Panamá, vocês já são igreja? Aí eu pensava, sim, não, sim ou não? Isso daí pode dizer. Sim e não. Aí quem gosta das coisas bem precisas odeia esse tipo de resposta, né? Muitas vezes eu dizia assim, olha, é sim e não. Mas como assim? Sim e não é ambíguo. Eu disse sim em um sentido e não em outro sentido. É a igreja de Cristo toda aquela pessoa que nasceu de Deus e creu no Evangelho. Faz parte da igreja de Cristo, correto? Agora, é uma igreja conforme o modelo do Novo Testamento já estabelecida, quando você tem alguns convertidos? Ainda não. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Já tem gente convertida aí em Creta. Só que a obra não está completada, a igreja não está amadurecida, não chegou ao ponto de emancipação, de organização institucional. Falta uma coisa, que é o quê? A constituição de presbíteros. Claro, a gente vai interpretar isso como presbiteriano, que nós somos reformados. A leitura que os presbiterianos têm do presbiterato é um colegiado de pastores. Em poucas palavras, nós diríamos assim, é um colegiado daqueles que cuidam do rebanho. Vamos colocar assim, porque aí fica comum. Aí dá para concordar até presbiterianos e batistas aqui, nesse ponto. Né? Que é um conjunto daqueles que cuidam da igreja. O como cuida, aí diferencia um pouco. Mas o fato é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, já há gente convertida, os versículos anteriores ele vai falar do próprio Tito como filho na fé, dos convertidos que vieram no tempo certo, mas a igreja ainda não estava estabelecida na sua plenitude, porque não tinha liderança local devidamente instituída. Me permita fazer um recuo e dialogar aqui com a nossa Constituição, o nosso modelo presbiteriano. O modelo presbiteriano diz que uma igreja é considerada organizada ou estabelecida quando ela tem uma quantidade de crentes suficientes lá, capazes de manter o seu próprio trabalho, a obra de Deus, de ter seus próprios líderes devidamente estabelecidos e dar prosseguimento ao trabalho do Senhor. Correto? Ou seja, enquanto um grupo de crentes não tiver entre eles pessoas maduras o suficiente para serem eleitos oficiais da igreja, para governar e servir a igreja, ela ainda não é uma igreja, o quê? Devidamente madura ao ponto de dizer, está organizada, já caminha com as suas próprias pernas. Que não é independente, não é um modelo congregacional. Ok? Enquanto não chega nesse ponto, nós presbiterianos chamamos esses trabalhos de quê? Congregação. E se é ainda mais incipiente, vai só começar, que nem congregação é, a gente tem um outro termo, qual é? Ponto de pregação. Ok? É a maneira como nós, presbiterianos, no Brasil, chamamos. Nós estamos dizendo o seguinte, está começando a haver evangelização em um lugar, tem possibilidade, pastor, será que a gente pode começar um trabalho lá? Eu digo, não sei. Aí eu abro a porta da minha casa para a gente começar a estudar a Bíblia com os vizinhos. Quando o conselho olha aqui, diz, olha, o irmão abriu a porta da casa, o conselho estuda e diz, nós achamos que é uma boa oportunidade. Aí chega aqui, anuncia na igreja, olha, fulano, irmão Beltrano, com ciclaninha, decidiram abrir a casa deles para começar um trabalho, vamos orar por isso, para que esse ponto de pregação prospere. É só um ponto onde você começa a pregar, não tem nada, tem uma casa aberta para receber os vizinhos. Aí ele chega depois de 6 meses e diz, gente, não é que o pessoal está vindo? Porque o problema quando você começa a evangelizar, sabe qual é? É que tem gente que acredita. E aí começa a aparecer, gostei, né? Deus falou comigo, quero mais disso aqui. E eu trouxe esse meu amigo aqui também, que não queria saber de Deus, mas ele veio aqui e eu gostei também. E eu trouxe a minha sobrinha lá, e aí vai e diz, olha, tem mais gente, precisa de mais trabalho lá. Então você sai dessa etapa pioneira e vai para a etapa paternal. Você precisa treinar essas pessoas na fé, no catecúmenos e tudo mais. Quando o grupo vai se consolidando, ele diz, agora já não é mais uma aventura, uma coisa assim, pode ser, pode não ser. Vamos oficializar esse como um trabalho nosso, e a gente vai nomear o presbítero fulano de tal para ficar assistindo o trabalho, o diácono para ir ajudar nas coisas que precisa, aí torna uma congregação. Ok? E o trabalho, vocês têm 2 congregações, não é isso? Aqui tem 2, está ocorrendo. Qual é o desejo? Que fica assim a vida toda?
Qual é o desejo? Que um dia seja organizada a igreja. E quando é esse dia? Eu não estou perguntando a data, não. Estou perguntando em termos administrativos. Quando é esse dia? Quando tiver capacidade. De quê? Sim. Quando tiver de levantar oferta para pagar as suas próprias contas, de ter irmãos presbíteros e diáconos, gente que foi treinada, que possa agora eles mesmos caminharem sem mais precisar que a sede mande alguém para lá. Correto? Este é o momento de organização. Então veja, quando Paulo escreve a Tito, aí eu pergunto, havia em Creta a igreja? Sim ou não? Sim e não, entendeu? Havia igreja no sentido que tinha gente convertida pelo evangelho, que se unia para adorar a Deus, do mesmo jeito que um ponto de pregação ou uma congregação. Mas não havia um grupo maduro o suficiente para governar-se a si mesmo e desenvolver o restante do trabalho sem precisar mais de auxílio fora. Está claro o que eu estou dizendo aqui? Então, são etapas do desenvolvimento. O que é que Ralph Winter dizia? Você tem a etapa pioneira, que é quem está começando tudo. Depois que nascem os primeiros convertidos, precisa agregar à tarefa da evangelização uma tarefa de discipulado, de treinamento para essas pessoas amadurecerem na fé e terem liderança própria. Quando tiver liderança própria, aí você continua investindo nesse povo para que eles sejam maduros o suficiente e o missionário vai recuando. Isso é o ideal. Diferente do trabalho do pastoreio, o sonho de todo missionário seria um dia ser mandado embora. Vocês entendem por quê? Porque assim, o trabalho está se desenvolvendo. Você quer que a igreja se desenvolva ao ponto de ter liderança própria, pastores próprios, porque, gente, o nacional vai falar a língua e comunicar de uma maneira muito melhor que o estrangeiro. Por mais que você estude a língua, que você se esforce para não aparecer o seu sotaque, você abre a boca e pensa, você não era aqui não, né? Como é que você descobriu? O teu jeito de falar te denuncia. Você lembra que disseram isso para os discípulos, né? Teu jeito de falar te denuncia, de que os galileus ele era feito nordestino, assim, tinha um sotaque forte, pesado, era só abrir a boca e pensar, bichinho entra lá da região, né? Você sabe, de longe sabia o sotaque. O estrangeiro vai ter também, né? E aí você conhece e amadurece. Aí o Ralph Winter termina dizendo que a quarta etapa é a etapa da supervisão. É quando a igreja, enquanto corpo eclesiástico, está devidamente e completamente estabelecida no país, já administra-se por conta própria, se mantém, tem sua liderança, e cabe agora ao missionário apenas supervisionar o que está ocorrendo. Ok? Isso vai sofrer uns ajustes a cada modelo denominacional. Tem modelo congregacional, modelo episcopal e um modelo conciliar, que é o presbiteriano. O que a gente experimentou? O nosso trabalho na Albânia, o curioso é que foi um colega meu que me ajudou a perceber melhor o próprio perfil missionário nosso, né? Apesar de eu estudar isso, lecionar sobre isso, às vezes perceber-se a si mesmo é mais difícil para a gente do que outros, né? Outras pessoas nos percebem melhor do que nós mesmos. E este colega que trabalhou tanto tempo nos indígenas, diz assim, Raimundo, olhando a tua história como missionário, eu vejo que você parece que foi desenvolvendo a expertise, eu tenho um jeito de trabalhar na consolidação de trabalhos iniciados, que é essa estruturação. É mais ou menos o que Paulo está dizendo para Tito para fazer. Ele diz, as coisas restantes precisam ser feitas. Eu mesmo não me identifico tanto com o trabalho pioneiro. Mas esse negócio do paterno e o parceiro é muito legal, é muito bom. A gente chegou na Albânia, um missionário que estava lá, que foi o pioneiro, clássico, de chegar, não ter nada, não ter ninguém, como é que eu vou começar a falar? E aprendeu a língua, e falou com o povo, e desenvolveu trabalhos sociais, e aproveitava para evangelizar, e inventava uma desculpa para apresentar o evangelho para ele, porque era um país de maioria muçulmana, como é que você vai fazer isso? Ele começou pela pegada social, oferecer reforço escolar e algumas coisas, ele disse, olha, agora a gente vai dar palestras sobre a vida, sobre filosofia e religiões. Aí começou, foi abordando outras religiões, começou com a religião deles, que era o islamismo, explicando o que é crer o Islã. Aí depois passou a noção de budismo e tudo, ele diz, agora o próximo vai ser o cristianismo. Aí ele começou e não parou mais. Ele anunciou, o último que a gente vai estudar é o cristianismo. Aí começou a estudar sobre o cristianismo e disse, olha o que Jesus fala aqui, olha o que fala aquilo outro. E assim foi evangelizando as pessoas num modelo simples e informal. Aí o que ele falou foi assim, cara, só que transformar isso aqui em igreja, eu preciso de ajuda. E foi nessa hora que a gente, com a experiência pastoral, fez essa transição da estruturação desse trabalho em um trabalho de igreja, montando uma liturgia,
estudando os símbolos de fé, vai nascer uma igreja já com a cara que nós temos, né? Então a gente pegou o catecismo menor, dividiu ao longo do ano com perguntas semelhantes lá, anunciávamos, a igreja lia a resposta, a gente lia a pergunta e pregávamos dentro daquele tema. E para muita parte do mundo, gente, é uma novidade. Já quando nós chegamos no Panamá, ela já estava mais avançado o trabalho. Já existia igreja, já existia um grupo frequentando, eram umas 10 pessoas mais ou menos, mas não era nem mesmo uma congregação, a bem dizer assim. E foi um trabalho semelhante, só que com a graça de que já era uma língua que depois nós aprendemos, que a albanesa eu nunca consegui pregar, era usando com tradução, que é horrível para você desenvolver o trabalho, né? Só conseguia a frase de sobrevivência, né? Que a gente chama, são expressões de sobrevivência, que é quanto custa, né? Você tem que saber quanto custa, não pode ninguém passar a perna de você, direita, esquerda, leite, feijão, arroz, o que você precisa para sobreviver. Você tem que aprender, né? Eu quero 1 quilo de quê? Né? Tem que saber o que é que eu quero, 1 quilo. Então, essas coisas a gente sabia, mas vai pregar não. Já no Panamá, nós desenvolvemos um pouco mais, foi um fruto de um trabalho de equipe, 3 pastores chegaram praticamente juntos, no mesmo tempo, o modelo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a qual eu estou filiado como missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um modelo de que, no primeiro termo, você está focado no ajuste, na adaptação, aprendizado linguístico, cultural, e, a partir do momento que você se desenvolve, você começa o trabalho ministerial propriamente dito. Como nós chegamos 3 praticamente juntos, nós podemos dividir um pouco as funções. A mim me coube um pouco mais dessa instrução de Paulo aqui a Tito. Então, eu fiquei um pouco mais formado na estruturação eclesiástica da igreja, a formação, a liturgia, nós elaborávamos, o currículo que a gente estudávamos, fui eu que, pela graça de Deus, elaborei, e o treinamento de líderes, que nós identificamos aqueles que eram mais maduros dentro do meio. Ao final de 3 anos, Deus nos deu a graça de fazermos a Assembleia Constituinte da Igreja Presbiteriana do Panamá. Então, ao final de 3 anos, 39 membros professos e batizados, 7 crianças, né, e 3 presbíteros nacionais, treinados e eleitos pela Assembleia. Eu só não participei da ordenação deles, porque eu já estava aqui no Brasil, que foi em abril. Aí uma comissão da APMT foi, os avaliou e disseram que eles estavam aprovados. Né? Disseram assim, rapaz, tem as suas impressões digitais em tudo aqui, né, do que foi. O outro, que foi o Alexandre, ele assumiu como pastor da igreja, pastoralmente, então o discipulado pessoal, lembra? Pioneiro, paterno, parceiro. Né? Então essa parte individual de cada um dos membros da igreja, com discipulado, com treinamento, ele que fez especialmente, toda a parte burocrática foi com ele também, e atividades especiais de evangelização era com a família dele também. E Paulo, que foi o terceiro, daqui de Recife, inclusive, ele também esteve desenvolvendo nesse período, como tendo sido designado para plantar agora a 2ª igreja presbiteriana no Panamá. Então, neste ano, ele começa um outro grupo. E com a ordenação desses presbíteros, a gente viu a organização dessa igreja. Hoje, para vocês terem ideia, a APMT também procura ajustar-se ao padrão da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque não havia muitos critérios, a pessoa chamava a igreja qualquer reunião, ele disse, não, nós temos critérios. Então, assim, para que um grupo seja considerado e organizado igreja, tem que seguir o modelo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tem um grupo de crentes suficientes, capacidade de pagar suas próprias despesas e com liderança própria, especialmente presbíteros, que são quem governa a igreja. Então, se tiver isso, aí ela pode ser considerada igreja. Então, foi organizada a igreja com a ordenação desses presbíteros agora em abril. Do ponto de vista de manutenção, considerando que o missionário é mantido pelas ofertas da igreja brasileira, não é? A igreja do Panamá consegue manter-se, porque o obreiro é mantido pelo Brasil. Porque 60% da despesa é o aluguel, que é caro na cidade do Panamá. Se a gente tivesse uma sede própria, já daria para ter um pastor local sendo mantido com um padrão mínimo. Dos 3 presbíteros, os 3 são panamenhos. Quando a gente chegava lá, a gente brincava, ele disse, como é que é a constituição da igreja? Ele disse, olha, tem de tudo. Tem venezuelano, tem colombiano, tem costarricenses, tem cubano, tem até panamenho lá no Panamá, mas eram só 2 que tinham. Depois desse tempo, hoje a igreja é predominantemente uma igreja de panamenhos. Só que a cidade do Panamá é uma cidade muito cosmopolita, tem gente do mundo todo passando por lá.
E, particularmente, dá uma certa satisfação saber que a liderança é panamenha, nativa. Detalhe, um dos 3 é um nativo panamenho. Ele é indígena, da etnia cuna, que tem o espanhol como segundo idioma, que sai da sua localidade querendo uma vida melhor, vem para a capital para desenvolver-se no espanhol e ter qualificação, e ele tem aspiração ministerial, começou a estudar teologia já também. Então, assim, é um campo bem promissor e bem interessante. Resultado que quando a APMT vai para lá, na reunião do encontro de base que teve em abril, e avalia a situação, eles voltam com outro olhar e decidiram recentemente que, ainda que o nosso projeto esteja aprovado para ir para Portugal, para socorrer uma igreja que está definhando lá em Portugal, está diminuindo ano após ano, antes que ela feche as portas, um processo de revitalização, ficou-nos também aberto, dependendo se a gente não conseguir, porque tem questões burocráticas, de documento, de despesa, que é mais elevado da União Europeia, aberta a possibilidade do nosso regresso ao Panamá também. Só que agora não é mais para consolidar uma igreja, uma vez que essa foi a proposta original e ela foi cumprida, né? Com a organização da igreja, com tudo isso, ela foi consolidada. Agora seria para pensar os próximos passos até o estabelecimento de um presbitério e, portanto, de uma denominação. Com o início da segunda igreja feita pelo Paulo, talvez começar uma terceira igreja e treinar esses vocacionados para a aspiração ministerial. Então, veja, vamos voltar aqui para o texto de Colossenses. Versículos 7 e 8, olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo termina falando deste Epáfras, que ele vai citar mais ao final da carta também, que é alguém, muito provavelmente, da própria igreja de Colossos, que conheceu o Evangelho, no capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz aí. Alguém lê, por favor? 4, 12. Sim, de Colossenses mesmo. Saúda-vos Epáfras, dentre vós, servo de Cristo Jesus, vosso esforço sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ok, obrigado. Como é que Paulo apresenta Epáfras aqui neste versículo? Ele é um quê? Dentre vós, servos de Cristo. Então, isso aponta para o fato de que Epáfras é um colossense, nativo, convertido, e que serve na própria igreja da sua localidade, como era. Me permite fazer um paralelo aqui, né, do que a gente experimentou. É como nós olhamos aqueles vocacionados lá no Panamá, entende? São de lá mesmo, com desejo de alcançar o seu próprio povo. No caso, nós temos 3 com aspirações ministeriais, pastorais lá, só que um deles, um nativo, um cuna, que gostaria de voltar para alcançar o seu povo indígena lá. Então você vê, a dinâmica no reino de Deus mostra que a igreja não é uma igreja étnica. Isso dá uma discussão boa na missiologia aí. A igreja de Deus, ela é multiétnica, só que produzida pelo poder do Espírito Santo, não por cotas, entendeu? 10% para etnia não sei o quê, 15% não. A igreja é multiétnica porque Deus só tem filhos alcançados pelo poder do Evangelho. E não há distinção no reino de Deus da sua procedência. Todos nós somos pecadores alcançados pelo Evangelho da graça. Então, alguém que seja de uma etnia X, outra Y, quando ela é convertida pelo Evangelho, ela se torna parte da família de Deus. Para nós pode parecer um pouco estranho isso, gente. E parece. Uma das coisas que mais nos causava, a minha família também, assim, estranheza lá na Albânia, era esta barreira étnica com alguns grupos. Tinha um segmento lá que era muito mal visto. Era albanês, mas vinha de um perfil étnico um pouco distinto e era como se fosse uma casta abaixo da sociedade, sabe? As pessoas convertiam, se tornavam cristãos, mas muitas vezes esse preconceito continuava. Então tinha gente, uma moça dizia, não, eu sou cristã e tal, estou querendo namorar com o fininho, e o pai dizia, não, você vai namorar daquele grupo lá, não é crente, Jesus vai para o céu por toda a eternidade, ama Deus, a palavra e tudo. Não, mas é daquele grupo, meu neto vai ser filho de Pi. O Pi é da etnia, entendeu? Não estou dizendo palavrão, tuitado. Não. Você percebe? Um dos efeitos do Evangelho é precisamente quebrar estes preconceitos culturais e esses valores que a gente coloca na cultura. A mensagem do Evangelho sempre será contracultural.
Ah, mas ele é opressor contra as culturas minoritárias. Não, querido, é contracultural em qualquer cultura. O do colonizador também. Então, ele vai, pau que bate em Chico, bate em Francisco também, entendeu? Assim, fala a nossa cultura brasileira e fala a do outro também. Tem aspectos da nossa cultura que não são legais. Ou você acha que tudo de brasileiro é legal? Não. Jeitinho brasileiro, né? A meia palavra, dissimulação, são pecados. Só que são tão comuns que ninguém liga. Entende? O que é que nos chama a atenção? O pecado do outro, que é diferente do meu, né? Aí chama a atenção, que coisa horrível que aquilo outro fez, e tu faz esse outro aqui. Então, o que eu, particularmente, que eu acho, uma das coisas que eu acho fascinante do trabalho missionário, mesmo, é esse desafio de refletir sobre as implicações da mensagem do Evangelho a cada povo. E elas são variadas, ok? Bem, gente, assim, por essa reflexão geral desta introdução na parte da carta de Paulo aos Colossenses, dialogando com Ralph Winter, nós compartilhamos um pouco da nossa trajetória. Aqui, hoje, o Davi não veio, porque a Sofia ficou gripada em casa, mas estão a minha esposa, Veridiana, os nossos filhos, outros 3 ali, Esther, Arthur e Felipe. Deus nos deu a graça de servirmos como pastor a maior parte do tempo. A maior parte desses 24 anos eu servi como pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, à frente da primeira igreja em Suzano, na Grande São Paulo, 7 anos como pastor eleito, 7 anos como pastor auxiliar na primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e mais uns 7 anos como missionário transcultural, um pouco na Albânia, um pouco no Panamá, agora 3 anos. O que é que eu apresento para vocês e peço que vocês orem? Ore para que Deus nos encaminhe nessa etapa final. Nós temos aprovado uma ida para Portugal, com a possibilidade, dependendo se as barreiras estiverem muito grandes, de regressar ao Panamá. Em diálogo com a agência, chegamos até a pensar em uma outra realidade, porque a mudança nem sempre é fácil. Como é que vive um missionário? Alguém pode perguntar, né? O missionário vive igual você vive, crendo que Deus é o seu provedor. Só que o agricultor crê que Deus é o provedor através da terra que ele planta, né? Quem cria gado crê que Deus é o seu provedor através do gado que ele tira o leite e vende. Quem é funcionário público crê que é Deus que cuida dele através do concurso público que ele passou. Quem veio da iniciativa privada, como eu também, crê que Deus é que cuida através daquele patrão que ele contratou, entende? Quem é pastor crê que Deus que cuida através do conselho da igreja que voltou o seu soldo. E quem é missionário crê que Deus cuida através das ofertas da igreja, que são voluntárias. É Deus quem cuida de nós. Nós estamos por concluir essa etapa de decisão, de divulgação, para ter os apoios que precisamos para voltar, e também as implicações burocráticas. Então, sendo Portugal, o pedido de visto sendo aprovado pela União Europeia, para ter para lá e para aí. Então, nós esperamos que até agosto tenhamos uma clareza de quais são as condições para ver a semelhança de Paulo. Ó, ficou impedido de ir aqui, mas há um pedido de socorro nessa outra direção aqui. Então, a gente está aberto para aquilo que Deus quiser. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que eu possa esclarecer alguma dúvida? De trabalho, missionário, sei lá o que for? Tem um minutinho. Aproveita agora. Ela falou aqui, depois vem aqui. Não, vá você, madame. Uhum. Fazendo esse trabalho, né? Não é só entregar Bíblia. Sim. A pessoa nem sabe ler. Tornar aquilo sólido, né? Sim, exatamente. Então, o que ela falou basicamente é o seguinte, como ela fica feliz em ver o trabalho, a preocupação da igreja presbiteriana de oferecer um trabalho missionário com continuidade, começo, meio e fim. Porque existem muitos relatos que a gente ouve por aí que se você usa um pouquinho de bom senso, você diz, o que é que isso vai dar? Não é? Você já percebeu? A história é muito bonita, assim, mas e aí? Vai ter um povo convertido, congregando, adorando a Deus, numa igreja fiel, não é? Tem coisa que não é tanto assim. Realmente tem. Agora, nós também estamos amadurecendo no meio do processo. A própria agência está, pouco a pouco, procurando se estruturar melhor e acompanhar. Por testemunho, eu digo para vocês, presta atenção nesse ponto aqui. Eu falei das 4 etapas da missão, não é?
Uma boa parte dos nossos campos missionários está no gargalo da primeira para a segunda fase, do pioneiro para o paternal. Porque os obreiros têm um perfil muito grande de desbravador, e aí acaba lhe faltando aquela percepção da importância de treinar a liderança nativa para que o trabalho desenvolva mais. Resultado, a gente tem histórias tristes em alguns campos, que depois de ter sido plantada a igreja e formado o presbitério, os missionários precisaram voltar e o trabalho morreu, acabou. Porque não deixou gente local treinada, como Paulo orientou aqui a Tito. Não é? Então, só para ver, é preciso você ter uma visão do todo. Sim. 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 Eu, particularmente, eu sempre trabalhei dentro dessa ideia e defendi a ideia, porque preste atenção, vocês são membros de igreja, vocês são servidos pelo serviço ministerial pastoral aqui. Vocês gostam de receber uma palavra que foi bem pensada, trabalhada, que faz diferença na vida de vocês, não faz? Agora imagina se você vai mandar para um outro país, outra língua, outra cultura, outra religião, desafios de compreensão, de cosmovisão, são muito maiores e diz, não, qualquer coisinha serve, qualquer formação. Se aqui no nosso país a gente percebe que a gente precisa de um conteúdo melhor, o que dirá para fora? Você percebe? Então eu sempre defendi a ideia de pessoas que quando vinham conversando comigo, assim, você tem aspiração missionária? Faça uma excelente formação teológica, minimamente a que você precisaria fazer para ser pastor aqui no Brasil. Aí depois disso você faz os complementos, linguístico, missiológico, seja lá o que for. Né? A nossa trajetória foi assim, né? Além da formação teológica em seminário, pós-graduação no centro do Andrew Jumper, em missiologia, mestrado em ciências da religião, entende? E outros mais, porque você demanda mais do lado de fora. E eu sempre defendi. Agora, o trabalho missionário, foi boa a sua pergunta, me permita fechar com essa ilustração aqui. Ao longo da história da igreja, do cristianismo, 2000 anos, você sempre teve forças mistas no trabalho missionário. E o Ralph Winter, em um outro artigo que ele escreve, ele fala as duas forças da missão. Eu não me lembro exatamente o termo. Ele vai falar do sodalício e o modalício, que para ele é o quê? Sodalício lembra do termo soldado. É a mão de obra altamente qualificada. Você treina, vai lá, faz os exercícios, tem um maquinário, então você tem exegese, hermenêutica, teologia, missiologia, linguística e tudo. E você vai só se equipando. Vou para o trabalho. Você está preparado, ok? E o modalício, que vem de modelo, não é aquele que foi treinado, mas é o cristão dando testemunho de Cristo de si. Ao longo da história do cristianismo, essas duas forças sempre foram importantes em todo lugar. Existe o trabalho inconfundível de pessoas que foram treinadas, vocacionadas por Deus para servir a igreja do Senhor. Na igreja local você vê isso. Mas existe um impacto também extremamente importante dos cristãos, dando testemunho de Cristo nos seus lugares. Vocês têm acesso a pessoas que nós, como pastores, não temos. Se vocês são bons testemunhos de Cristo, o evangelho se espalha muito mais do que somente através da nossa pregação. Você entende? Então, se isso é verdade na igreja local, também na história da igreja é verdade no trabalho missionário. E sempre existiu a mão de obra leiga, ok? Só que, obviamente, essa mão de obra leiga, ela não tem a mesma formação daqueles outros. Me parece que a melhor contribuição do leigo é para compor a equipe que vai com um missionário bem formado. Esse é o modelo, por exemplo, que a PCA, que é uma denominação com quem a gente tem parceria, a Presbyterian Church of America, é parecida com a IPB, ela usa. Hoje eles mandam para o campo missionário, ordinariamente, preferencialmente, um missionário e já pelo menos 2 famílias. Uma família com presbítero e uma família com diácono. Porque já chega o pacote lá, entendeu? Para trabalhar, vai evangelizar e já vai aprendendo. O presbítero e o diácono não tem aquela formação teológica que o pastor tem, mas também são missionários da igreja, e aí chega como um corpo. Eu acho o modelo interessante, porque muitas vezes a família sozinha rala pra caramba, você não tem ninguém mais com quem contar, ok? Bem, gente, é isso. Poderíamos falar um pouco mais, quem sabe numa outra ocasião, não é? E a gente explicar, são realidades desafiantes e tremendas. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Agradeço a sua paciência, a gente passou um pouquinho do tempo. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo estudo da Tua palavra, pela oportunidade de Te servirmos, de adorarmos a Ti. Te agradecemos por este momento, pedimos que Tu nos despeças de Tua graça, debaixo de Tua graça, proteção, se conosco, nos dê um domingo abençoado por Ti, abençoe a nossa vida segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.